Qual a importância da gente compreender os signos? Muito bem. Primeiro ponto é a gente se conhecer. Saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Aquilo que a gente tem de característica nata, que a gente pode investir, que vai dar certo, né? E aquilo que são os nossos pontos fracos. Para começar, você sabendo isso, você tendo um mínimo de autoconhecimento, fica muito mais fácil você obter sucesso naquilo que você fizer da sua vida. E além disso, é importante que a gente compreenda também como é que os outros são na nossa vida. Os nossos relacionamentos, ninguém vive sozinho. Então é muito importante você compreender como que é a característica do seu chefe, do seu colega de trabalho, do seu colega de estudo, né? Da pessoa que está do seu lado, da pessoa que você ama. Então, o que acontece? Isso faz uma diferença. Porque às vezes a gente é de um jeito e a outra pessoa de outro. Às vezes a gente quer que ela seja como nós somos. E é uma dificuldade enorme, é uma briga. Quando você compreende como você é, você vai perceber que é muito diferente, muito difícil de ser diferente daquilo que você é. Suas características, muito difícil de mudar. E a partir do momento que você percebe essa dificuldade que você tem, você vai começar a compreender que o outro também tem essa mesma dificuldade. E se você tem pontos positivos, a outra pessoa também tem. Cabe a você aproveitar os seus pontos positivos e também os pontos positivos da outra pessoa. Bom, então vamos lá na formação dos 12 signos. Vamos começar pelo elemento terra. Como já disse, o terra é o elemento ligado à natureza, à matéria, aquilo que é concreto, a criação mais sólida e mais objetiva. Então, veja bem, a grande importância, a grande característica do elemento terra é exatamente poder concretizar, materializar as coisas. O que adianta a gente ter algo na cabeça, desejar algo na nossa emoção e não conseguir trazer para o plano físico? Seja um amor, seja um negócio, seja o que for na nossa vida. É muito importante. Então, é o elemento terra que é o elemento executor, de concretização, de materialização. Os signos formados pelo elemento terra, eles carregam essa característica, que tanto tem o seu lado positivo quanto o lado negativo. Depende como a pessoa vai administrar isso, como que ela vai aproveitar isso. Né? O lado positivo nós já falamos. Qual é o lado negativo, Joyce? Veja bem, a concretização, a materialização é muito pesada. Ela nos dá limites. Observa, quando você faz uma fantasia, que é um sonho, que é uma coisa do elemento água, você não tem limites. Quando você pensa algo, você não tem limites. Agora, quando você quer objetivar algo, sim, existem limites. A matéria concreta, ela é pesada, ela é limitada. Então, há um peso. Uma das características mais fortes do elemento terra é exatamente esse peso, é exatamente essa limitação. Então, às vezes, isso pode levar à depressão, à melancolia. Porque a pessoa que é do signo de elemento terra, ela também tem suas emoções, ela tem as suas ideias, seus ideais, a sua vida, ela queria ser livre e independente, mas a matéria não permite. E ela, mais do que qualquer outro signo, ela sabe isso, ela conhece essa dificuldade, esse peso, essa limitação da matéria. Ela valoriza, esse é o universo dela. Então, como é que faz? Primeiro, importante é ela compreender essa característica do elemento terra e procurar aproveitar o que tem de melhor e administrar esse elemento terra na sua vida. Veja bem, se ela tem esses limites, ela pode programar a sua liberdade. Ela deve programar, planejar. Eu vou trabalhar. O elemento terra vem de trabalho, vocês vão ver. Os signos de terra são todos ligados ao trabalho, à produção. Quando a gente fala trabalho, não é o aspecto negativo do trabalho, não. Trabalho remunerado ou não, prazeroso ou não. É a produção, é a transformação, é a ação do homem aqui no plano físico, no plano material. É a participação do homem, ou da mulher, claro, na grande obra de Deus,
que é a criação da existência num nível superior. Então veja bem, planejar. Se você quer ter, por exemplo, um lazer, não ter hora para comer, poder tomar um sorvete a hora que quiser, como vai harmonizar isso com o seu trabalho? Planeje. Normalmente o trabalho remunerado, você tem 11 meses de trabalho e um mês de férias. Então, cumpra as suas obrigações, porque o signo de terra é totalmente ligado com a responsabilidade, com a obrigação. Ok? Aí, você fala, quando você chega no 11º mês, você fala, não, eu cumpri com todas as minhas obrigações. Agora, eu posso me dar ao luxo de dormir até a hora que eu quiser. De sentar numa calçada às 3 horas da tarde, plena quinta-feira, todo mundo trabalhando, tomar um sorvete, por que não? Eu tenho esse direito. Vou viajar, vou sair, vou fazer o que eu quero da minha vida. Por quê? Porque eu cumpri a minha parte de ação social que o elemento terra me exige. Tá certo? Então, aí você não se sujeita à pressão. Os gnomos do esoterismo são ligados ao elemento terra. São seres do elemento terra. E a característica deles é exatamente igual aquela historinha do Walt Disney, dos 7 anões, que faziam que eles eram mineradores. Eles viviam dentro da terra, caçando os minérios, ouro, prata ou as pedras preciosas. E assim são os gnomos. Então é muito comum, muitas vezes, as pessoas que têm o elemento terra muito forte, não é só quem nasceu com o Sol naquele signo. A gente fala, eu sou de signo tal, está falando, o Sol está em tal signo. Mas às vezes a distribuição dos planetas nos outros signos dá um peso maior a outro signo que não o seu. E vão trazer as características desse outro signo. Então, as pessoas que têm o elemento terra muito forte na sua carta astral, às vezes têm dificuldade de respiração. E essa dificuldade de respiração é a mesma que a gente sente quando entramos numa caverna. Você já foi numa caverna? Lá em São Tomé das Letras, por exemplo, lá tem a caverna das bruxas. Você vai sentir o peso. O ar, ele fica muito pesado, parece que nos falta. É a característica do elemento terra. Então, as pessoas do elemento terra precisam aprender a respirar. É interessante falar isso, né? Então, são técnicas que vão aliviando a tendência para a depressão, para a melancolia, né? Vão desanuviando a mente. Nós temos 3 formas diferentes da atuação do elemento terra. Então, o que acontece? O elemento terra, ele pode atuar de forma precipitativa. O que é isso, Juarez? Precipitativo? Ele vai buscar a realização. Ele vai querer fazer aquilo realmente. Né? O modo de conservação, ele vai manter. Ele vai segurar aquilo que ele já conquistou, aquilo que ele já realizou, aquilo que já existe. Olha como é bem diferente. Né? Um pega e vai. Ele é mais um pouco aventureiro. Um pouco, eu digo um pouco, porque terra não é aventureiro de forma alguma. Né? Inclusive, o elemento terra ele é pesado, ele é lento. Uma das coisas também que às vezes o pessoal reclama. A própria pessoa de terra ou os outros. Fala, pô, mas isso é muito lento. Uma pessoa de terra tem dificuldade, por exemplo, para a arte marcial, que é aquela coisa ágil, rápida. Tem muita dificuldade. E o terceiro modo de ação do elemento terra é a transcendência. É buscar a perfeição no plano físico, nas coisas que existem. Parece impossível. É buscar Deus naquilo que é a natureza, naquilo que existe de concreto. E o que é Deus no manifesto, no mais concreto? É a beleza, é a arte,